Você pode pegar para mim lá, por favor? Já está mais perto lá? Estou com os fios todos aqui. Bom dia, igreja. Glória a Deus. E é melhor comer fruto do que comer semente, né? Aleluia! Amém, amém. Glória a Deus, igreja. Bom dia a você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Que bom ter você aqui nessa manhã. Que bom podemos repartir da bondade do Senhor, da palavra do Senhor, da verdade do Senhor. Eu oro para que o nosso espírito, essa manhã, o Espírito do Senhor, Ele ministra o nosso coração, que a boa semente caia no terreno fértil do nosso coração, que produza fruto, e que não haja nenhum tipo de entendimento natural, porque nós não conseguiremos entender aquilo que é espiritual, se a partirmos de um olhar natural. O meu filho de 5 anos está aqui me assistindo hoje. Ele pediu para eu começar com uma oração que ele fez hoje de manhã, enquanto eu estava orando lá por esse momento. Ele chegou e falou: papai, eu vou orar pela palavra de hoje, pela celebração. E ele disse assim, a oração de Samuel: obrigado, Jesus, pela nossa vida. Obrigado pelos seus raios, Deus. Você é a nossa fortaleza, nosso escudo e o nosso bem. Agora, diabo, você tem que soltar. Satanás, você tem que soltar. Ele falou isso nessa oração. O Gabriel já orou isso nessa oração. E se tem algo que retém a boa semente e que rouba a boa semente do nosso coração, esse algo é do mal. E nós declaramos nessa hora que tudo aquilo que é maligno, que tudo aquilo que rouba a boa semente, não tem espaço aqui em o nome de Jesus. Amém? Amém. Filho, obrigado pela oração de hoje, muito maravilhosa. Vamos abrir em João 15 e começar uma exposição hoje sobre um texto maravilhoso, mas que muitas vezes ele acaba sendo mal compreendido, porque é olhado por uma ótica que nem sempre é a ótica graciosa do Senhor, do amor, da bondade e da fidelidade. O texto de João 15 diz o seguinte, você pode acompanhar aqui, eu vou ler daqui. Jesus se dirigindo aos seus discípulos, depois de uma série de recomendações e instruções pré-crucificação, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Repita comigo: muito fruto. Amém. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância. Repita comigo: fruto em abundância. E assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Uma coisa é a gente dar fruto, outra coisa é fruto em abundância. Semana passada a gente já falou, na outra também, uma coisa é prosperidade, outra coisa é a abundância. E nós vamos aprender um pouquinho no dia de hoje. Eu quero que você tenha essa disposição e nós vamos entrar um pouquinho na palavra para aprender sobre isso. Eu coloquei algumas imagens aqui das videiras, das parreiras, que é a alegoria que Jesus traz em João 15. Para mim é muito familiar, porque minha cidade natal se chama Videira, né? E minha família, no passado, cultivava videiras e produzia vinhos. Então, é muito familiar essa planta e a maneira como se lida com ela. Óbvio que essas imagens são contemporâneas. Você percebe aqui o caule, ou seja, a parte central da videira, né? Como uma árvore muito, muito fina, muito singela de certo modo, mas resistente, e que
a árvore toda, os seus ramos, é como uma trepadeira realmente. Esses ramos eles vão tomando forma, né? A videira, para que ela seja produtiva, ela precisa de uma estrutura, para que esses ramos cresçam de forma ordenada, né? Para que isso avance e produza frutos. E essa é a videira, essa é a alegoria que o Senhor usou aqui em João 15, para falar um pouquinho do porquê, né? Do porquê dessa... falar um pouquinho dele, né? Com relação aos seus discípulos. João, o Evangelho de João, obrigado. O Evangelho de João, ele expõe, ele traz Jesus, ele revela Jesus como o Filho de Deus. Ele trata e traz essa revelação da divindade de Jesus. Em Êxodo, no capítulo 3, você vê Moisés, é um texto que provavelmente você conhece, se encontrando com o Senhor na sarça ardente. E aí naquele encontro de Moisés com o Senhor, onde começa toda a história que desencadeia a saída do Egito do povo que estava lá, o povo hebreu, você tem o seguinte, Moisés dizendo, e quem é você que fala comigo? E o Senhor se revela a Moisés dizendo, eu sou. Eu sou. E no Evangelho de João, olha a beleza desse Evangelho. João, ele traduz e intimamente buscando revelar essa divindade do Senhor, aparece no Evangelho de João, em muitos momentos, a revelação do próprio Cristo, na narrativa do texto, dizendo, eu sou. Eu sou. Isso aparece 7 vezes no Evangelho de João. 7 é o número da completude, é o número da perfeição. Essas 7 vezes, nós não vamos colocar esses textos, mas você muito provavelmente você conhece, porque são textos comumente pregados. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Esse relato é a 7ª aparição de eu sou no livro de João. E nos mostra um significado muito especial, porque Jesus está dizendo, ei, essa ideia aqui muitas vezes de videira verdadeira, ou adoração verdadeira, ou isso que é verdade, não pode nos fazer pensar numa interpretação assim natural e literária de que existe o falso. Este celular é o verdadeiro porque existe o falso. Sim, muitas vezes a gente coloca na nossa língua desta forma. Mas a palavra verdadeira e verdade aqui, quando Jesus está se referindo, não tem esse sentido de oposição. Então ele não está necessariamente dizendo que existia uma videira falsa. E ele é a verdadeira. Mas o sentido desta palavra é de efetividade. Ou seja, uma videira que realmente é efetiva, uma videira que realmente é a original. Então ele está se referindo a algo que era a sombra. E a videira era o nome que o Senhor, a maneira como o Senhor se referia aos judeus. Isaías 5:7, o texto de Isaías diz o seguinte, pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos exércitos, é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Jeremias 2:21 diz o seguinte, eu a plantei como uma videira excelente. Está se referindo a Israel, de semente pura. Como pudestes te deixar transformar numa parreira, também é o nome de uma videira, podre e selvagem? Então o Senhor Jesus está se referindo aqui, eu sou a videira verdadeira, não é através dos judeus, não é através da lei, ei, mudou, eu vim, eu sou o verdadeiro, é através de mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu sou a revelação do Pai, a videira verdadeira. Nós poderíamos ficar só nesse primeiro versículo, né? Mas ele conclui esse primeiro versículo dizendo, e o meu pai é o agricultor ou viticultor. Jesus a todo momento, embora sendo Deus, ele não usurpou de ser igual a Deus, mas se esvaziou. E ele diz com essa frase, com essa palavra, ele diz, o meu pai é o agricultor, eu dependo do meu pai. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, eu dependo do meu pai. O pai é o agricultor, o pai é o dono da vinha.
É por isso que nesta alegoria, em João 15, Jesus começa, eu sou a videira. Ele está se referindo que, ei, tirem os olhos da lei, tirem os olhos de Israel. Não é o libertador que vocês pensam que é. Não é um libertador de espada. Não é alguém, um rei, que vem para dominar esse contexto natural, opressor que vocês estão vivendo. É um reino celestial. Amém? Vamos avançar um pouquinho nesse texto e começar o nosso desenrolar. O verso 2 de João 15, ele diz o seguinte, nós vamos ficar bastante nesse verso 2 aqui, você vai gravar, é algo para ser tatuado realmente, porque é algo digno de maravilhas. Ele diz o seguinte, no começo do verso 2, todo ramo que estando em mim, a gente não vai continuar, vamos parar aqui. Todo ramo que estando em mim. No próprio texto de João 15, ele mesmo deixa claro, algumas alegorias que Jesus traz, ele deixa claro quem é quem nessa fase. Em João 5, não precisa colocar, ele diz o seguinte, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, os elementos desse texto está claro, ramos somos nós, videira é Jesus. Que estando em mim, estar em Jesus, a gente fez a oração nessa manhã. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador para a minha vida, porque Ele foi entregue por mim e pelos meus pecados. É simples, é de graça, é simples, não custa nada receber Jesus. E a partir do momento que nós recebemos Jesus e cremos nele, nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Crer e estar nele nos dá esse direito de ser filhos. Crer e estar nele é a conexão dos ramos com a videira. João 6,56, Jesus diz o seguinte, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais. Mas ele diz assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. E aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, ou seja, participa da minha obra, crê e recebe, esse está em mim. Este é o ramo que está em mim. Quantos aqui estão em Jesus? Amém? Então repita comigo, estar em Jesus... Estar em Jesus é crer e receber. Amém. O apóstolo Paulo, ele faz essa exposição aos Gálatas. Ele leva aos Gálatas o mais puro evangelho. Crer e receber. Um evangelho apartado do judaísmo. Apartado daquilo que era fazer para conquistar. Apartado daquilo que era leis para alcançar. Mas ele diz, creiam e recebam. E no capítulo 5 ele começa dizendo, um versículo que nós conhecemos. Pode projetar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas aqui Paulo, quantos estão comigo? Todos vocês? Vamos lá que ainda tem bastante coisa. É profundo. Mas Paulo, ele está introduzindo uma ideia aqui, de que nós podemos estar, de certo modo, vamos ver essa palavra, separados de Jesus. Olha o que ele fala aqui no capítulo 5. Porque ele expôs o evangelho puro aos Gálatas, e depois ele diz, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Como que vocês deixam entrar práticas de circuncisão, práticas que não tem mais nada a ver? É pela graça, Gálatas. E ele começa o capítulo 5 dizendo isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Mas a sequência desse capítulo 5 é que nos traz a palavra que Paulo coloca, sabiamente, que dá essa impressão de oposição ao permanecer. Continuando em Gálatas, versículo 2. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que estáis justificados por meio da lei,
estáis separado de Cristo, ou que tentais se justificar por meio da lei, estáis separado de Cristo, caístes da graça. Primeiro spoiler aqui, que não é meu, mas é fácil de tatuar, você só cai de um lugar que é superior. Você só cai de um lugar superior. Então o apóstolo Paulo entrega algo superior e os gálatas estão voltando para um lugar que não era o lugar deles. E ele está dizendo, vós que tentais se justificar por meio da lei, estáis separado de Cristo. Agora, Andrei, essa palavra separado é muito forte. Assim como outras palavras do texto de João, as podas, as cortas, nós vamos ver tudo isso hoje. É muito forte isso. O que é estar separado de Cristo? Separados, essa palavra no grego, é katargeo. Katargeo. E não significa separado no sentido de cortei o meu dedo, agora o meu dedo está aqui, a minha mão sem o dedo está do lado de cá. Não é isso. A palavra katargeo significa anulado, aquilo que torna inefetivo, inoperante, priva de influência, faz cessar. Então Paulo está dizendo, ei, vocês estão separados, desligados de Cristo. Quando a gente comumente diz, desliga a luz, você está cortando os fios? Não, mas você está interrompendo o fluxo elétrico, que dá aqueles raios de luz. E aqui, onde que eu quero chegar, esta mesma palavra, katargeo, que é, digamos de certo modo, uma oposição, ou um contraponto, ou um contraste, ao estar vinculado a Cristo, também aparece em Lucas. Vamos ver o texto de Lucas. Lucas no capítulo 13. Gente, se você está anotando, você anota, senão depois você estuda isso aqui de novo. Muitas vezes, nós nunca vamos receber, não é muitas vezes, nunca vamos receber naturalmente, entendendo as coisas. Ou vamos até achar que estamos recebendo, mas vamos chegar até aqui. Enquanto na realidade, e vamos colher alguns resultados. Isso é prosperidade. Agora, abundância é você correr, liberdade. Abundância é você receber dele aquilo que está dentro da essência. Em Lucas 13, o próprio Jesus, e aqui é uma exposição antes disso, é maravilhoso, não posso entrar aqui porque já gastaram muito meu tempo aqui. Não, brincadeira. Não dá para entrar antes, mas vamos lá, a partir de Lucas 13, no versículo 6, que diz assim, ó, Jesus falando com aquele povo, em seguida lhes propôs a seguinte parábola. Jesus traz uma outra parábola, e diz assim, certo homem, preste atenção, vamos comigo, certo homem possuía uma figueira, repete comigo, figueira, cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Espera, a gente tem aqui uma figueira plantada no meio das videiras, que é isso? Vamos lá, contudo, vindo procurar fruto nela, este homem dono da figueira, não encontrou nem ao menos um, e por isso recomendou ao vinicultor, ao agricultor, disse, este é o 3º ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho, sendo assim, podes cortá-la. E esse aqui não é o mesmo cortar lá de João 15, depois a gente vai ver. Para que ela ainda está ocupando, essa versão é a NVI, a minha aqui é a King James, tá? A versão King James diz o seguinte, porque ela ainda está ocupando inutilmente a boa terra. Essa palavra inutilmente é a mesma de o apóstolo Paulo de separados, katargeo. Por que uma figueira, e aqui vamos voltar um pouquinho em algumas ministrações do decorrer desse ano. O pecado entrou no jardim, no Éden. O que aconteceu? Comeram do fruto. Logo em seguida, se deram conta que estavam nus. Quando os seus olhos abriram e eles viram que estavam nus, que ficaram envergonhados, o que eles fizeram? Se taparam a sua nudez com o quê? Folhas de figueira. A figueira tem uma representação da justiça própria. E aqui esse texto, Jesus está dizendo, olha a mesma palavra de Paulo, olha a Bíblia é linda. Jesus está dizendo, justiça própria, mesmo que você tente, no meio da terra boa, mesmo que você tente, esteja plantado na terra boa, não dá fruto, não frutifica. Mas Andrei, vai ser cortada? Não, aqui o dono dessa figueira, o viticultor, diz assim, espera mais um ano, vamos esperar mais um pouco. Vamos oportunizar, vamos jogar adubo.
Vamos jogar adubo, vamos deixar essa terra boa. O que é essa terra boa da vide, gente? É a graça do Senhor. Vamos jogar isso, porque essa figueira de repente ela vai. Porque se ela produzir, ok, bom. Bom se ela produzir. Se não produzir, eu vou cortar. E aqui é outra palavra, aqui fica só um spoiler para você, tá? Mas a outra palavra que está aqui, vamos jogar adubo, é esterco. Vamos jogar esterco. A mesma palavra que Paulo diz lá em Filipenses, diz assim: todos esses títulos, tudo isso que eu sei, toda a minha sabedoria, é como esterco. Eu jogo tudo fora, por causa de Jesus. Repete comigo: figueira, justiça própria, vinha, graça. Vamos avançar no versículo 2. Todo o ramo que estando em mim, então nós já aprendemos que os ramos somos nós. A videira é Jesus. Estar em mim, acabamos de aprender. Qual que é essa conexão? Ele diz o seguinte: não dá fruto. Não dá fruto. Aqui, a palavra grega para fruto, acho que esse eu não coloquei lá, Elias, mas não tem problema. É carpos. Carpos. Carpos significa resultado. Fruto é um resultado. Frutos são os descendentes, né? Fruto é o fruto natural, é a maçã, é a banana, é tudo que tem. É o fruto do Espírito, é a mesma palavra que define. É o fruto de justiça, tudo é carpos aqui. Mas eu, com a licença poética aqui do apóstolo João, vocês vão entender por quê. Eu vou tomar a posse, vocês vão concordar comigo. De que ele está falando no começo do texto? De qual árvore? De qual árvore ele está falando em João 15? Da videira. Então qual que é o fruto aqui? É o fruto da videira. É o fruto da videira. Vamos entender melhor o que é esse fruto da videira aqui, nessa alegoria que Jesus faz para nos ensinar alguma coisa. Marcos, no capítulo 14, a gente tem o relato justamente do que nós fizemos aqui hoje, a ceia do Senhor. E Marcos diz o seguinte: e enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu, e o serviu a seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. E aí ele fala no versículo 25: com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira. Tá, esse texto diz uma coisa, é outra pregação, é outro tema. Mas ele correlaciona aqui, é isso que nós vamos pensar, o fruto da videira com o sangue de Jesus. O fruto da videira, o vinho e o sangue de Jesus. Isso acredito que é pacificado para você e para mim. Fruto da videira, sangue de Jesus. Agora, o que me declara justo é o sangue de Jesus. Fruto, nesse contexto de João 15, que ele diz: produzir frutos, os frutos glorificam o meu Pai, não tem nada a ver com aquilo que é o exterior, com aquilo que eu posso produzir. Não tem nada a ver com as boas notas do seu filho, não tem nada a ver com o quão bom você é, não tem nada a ver com aquilo que você pode produzir de bom. Você já levei um bolo para o meu vizinho, não tem a ver com isso. Fruto, eu fiz o bem, tal coisa, não tem a ver com isso. Fruto não é isso, fruto não é algo exterior, fruto é algo interior. O sangue de Jesus, nós não saímos jogando sangue assim, né? Não, o sangue foi aspergido lá no santuário, já foi lá, o véu foi rasgado, e esse sangue está no nosso interior. O Espírito habita dentro de nós. Então guarda essa ideia agora, depois a gente volta nela. Fruto é algo interior e não algo exterior. O versículo 2, ainda de João 15, nós já aprendemos que todo ramo somos nós, que a videira é Jesus, que nós permanecemos nele, recebendo ele, né? E estar fora dele é estar afastado da graça. Em Gálatas a gente viu isso. E fruto, nós já entendemos que é o fruto da videira na alegoria, e o fruto da videira é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é o que me torna justo. Agora ele diz o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. A maioria das traduções diz ele corta. Essa até que está melhorzinha. Ele retira. Ele corta, a maioria das traduções.
E pode ser você que já tenha ouvido essa pregação nesse sentido, e se você olhar por uma ótica de que, meu Deus, essa é a palavra mesmo. Se você olhar por uma ótica assim, espera, mas ele está esperando algo de mim? Ele espera que ele fez tudo isso esperando alguma coisa? Então quer dizer que se eu não fizer, não corresponder a alguma coisa, ele corta fora? É isso? Quer dizer que se não tiver boa nota na escola, não é mais meu filho? Quer dizer que se fizer alguma coisa errada, corta fora? É esse o contexto? Muitas vezes isso é colocado, isso é pregado. De qual ponto? Ei, obedeçam, façam, vocês têm que fazer. Cadê o fruto de vocês? Vocês têm que fazer por merecer, vocês têm que fazer para alcançar, vocês têm que fazer para chegar em algum lugar. Para receber, tem que fazer. A graça é até aqui, ó, é até a entrada. Depois é com você. Esse é o maior veneno, maior veneno de entendimento. Só se prega o quê? A morte. A morte fez o quê? Pagou, o sangue pagou o pecado. E aí eu pego uma pessoa endividada, Rafa vem aqui, só para, todo domingo alguém chama alguém, então só para não esquecer. Rafa veio aqui, ó, tá com a dívida, tem uma dívida monstruosa, tá paga a tua dívida. Amém. Amém. E agora faz o quê? Não sabe o que fazer. Sai, lambando, mas sai vagando. Só que ele não pagou só a dívida, ele não parou só na cruz. Tem herança. Tem muito mais que herança. Ele não parou só na cruz. Não parou só na cruz. E aqui fruto é o seguinte, não é algo externo. Você não se tornou filho para então frutificar, fazer um monte de coisa. Não, fruto é algo interior. Fruto é algo interior. Desconstruir esses conceitos dessa hermenêutica que brilha pelo pecado, de um Deus vingativo, né? De um Deus chicoteador, né? Tem um poeta que diz assim, tem um lado bom o chicote, quem segura ele na mão, né? O lado bom do chicote é segurar no cabo, né? Né? Mas, gente, chega de pregar sobre chicote, chega de pregar sobre cortar. Gente, cortar, ele foi cortado na cruz, ele foi transpassado na cruz, o sangue que foi vertido é o sangue dele. A dor que foi sofrida foi a dor dele, por isso que eu declaro, Senhor, pelas suas pisaduras eu fui curado, Senhor, pelas suas dores, hoje eu gosto de liberdade, Senhor, hoje eu posso comer um banquete, porque o Senhor preparou, e se eu estou num banquete, olha esse exemplo, se eu estou num banquete lá na minha casa, eu convido você, e a criança vira um suco, eu não vou te mandar embora, eu não vou quebrar tudo, está tudo bem, aproveita o banquete, a graça é Jesus, e graça é sobre quem dá, e não quem recebe. Graça é sobre quem está dando, e não sobre quem está recebendo. Por isso faça você, coisa boa, coisa ruim, Ele te amou, mesmo você fazendo qualquer coisa, por isso que Ele te recebe, Ele conecta você a Ele, Ele conecta você. A lei, Paulo fala, a lei é boa para o ensino, útil, porque ela representa, de certo modo, o caráter de Deus, ela mostra ali a essência de Deus, mas ela serviu para mostrar que o homem, pela sua própria prática da lei, não alcançaria aquilo que Deus propôs. Ela evidenciou isso, evidenciou o quê? O pecado. O próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:56, porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder, ou seja, a força do pecado é a lei. A lei, mais do que ela própria, ela representa um sistema da lei. Sabe qual que é o sistema da lei? O sistema da lei é que você tem que fazer para alcançar, é que você tem que fazer para merecer, é que você diz assim, meu Deus, mas tem tudo isso aqui que eu estou recebendo, mas Senhor, eu não estou sendo uma boa pessoa, eu estou fazendo um monte de coisa errada ainda, eu estou sujo ainda aqui, eu estou fazendo, então eu não quero, não é para mim. Não, o Senhor diz, venham como vocês estão, se juntem como vocês estão, peguem aqui, ó, vestes novas, se revistam de vestes novas, coloque roupa nova, eu estou dando, vem para cá. E nós precisamos de uma vez por todas, aqui eu vou falar de algo meu, mas eu não iria falar disso daqui se não fosse para você, porque é o Espírito que está falando. Medo não é de Deus. E quando eu ouvi esse texto de João 15, eu pulava, lia rápido ali, ele corta fora, né? Porque eu digo, meu Deus, corta fora, mas chega a dar uma tristeza na gente, né? Ele corta fora os ramos fora.
Ele corta. Repita comigo: medo não é de Deus. Cortar o ramo improdutivo que o texto está falando, e também podar depois, nós vamos ver o que é o podar, o limpar, o ramo frutífero. Cortar, doer, sangrar. Vamos fazer uma declaração juntos, quem quiser, fica bem à vontade. Repete comigo: Jesus, meu único e verdadeiro Salvador, foi cortado, pisado, moído, teve seu sangue derramado, me perdoou, me salvou, me justificou. Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, Ele não corta. Agora por Deus, Andrés, se defina. O que se diz essa palavra corta? Vamos para o grego. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos verificar as escrituras, o que as escrituras dizem, senão a gente está comendo um monte de coisa errada, senão entra um monte de coisa que Satanás usa para nos amedrontar. A palavra corta, não, é aqui, ó, corta, do grego, a palavra grega para corta aqui é airo. Essa palavra não significa corta, ela significa erguer, elevar, sustentar. Erguer, elevar, sustentar, é a mesma palavra nos evangelhos, quando João de Cirene carregou a cruz de Jesus, é a mesma palavra airo, é a mesma palavra ajuntar, erguer, quando os discípulos reuniram aqueles 12 cestos de pão que sobrou, é a mesma palavra. Airo não é cortar, airo é erguer, e por Deus, se você conhece uma videira, uma parreira, você sabe, é uma trepadeira. A tendência dos ramos de uma trepadeira, o que é? Crescer, é avançar, ela foi feita para crescer. Mas se está fora da estrutura, e a pregação aqui não é sobre a estrutura hoje, mas pensa um pouco. Se está fora da estrutura, está fora daquele negócio, ela cresce em direção ao quê? Ao chão. Ela cresce em direção ao pó da terra. Duas descendências surgiram de Abraão, a do pó da terra e a das estrelas do céu. Uma descendência natural e uma celestial. Amém. Quantos recebem essa palavra? Nós somos descendência celestial do Senhor. Nós somos descendência de Abraão celestial. Meu Deus. Elevar um ramo é redirecionar ele de um crescimento em direção ao pó da terra. Elevar um ramo é pegar a vida de uma pessoa e dizer: pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o diagnóstico, não olhe para essa doença, declare, fale da posição que você está. Erguer um ramo é colocá-lo ao sol, para que ele receba os raios do sol da justiça, os raios luminosos que dão vida, que iluminam, que trazem luz sobre todas as coisas. Então não é medo, cortar não é de cortar de medo, cortar é elevar. Meu Deus, aquele que tirou, aquele que te livrou do pecado do primeiro Adão, um pecado que você não teve culpa nenhuma, né? Você não fez nada e você nasceu pecador, você também não fez nada e você goza da graça hoje, é isso. Você não fez nada para o primeiro, é porque veio o segundo e disse: não precisa fazer nada, eu te dou tudo e te livro de todo esse negócio. Glória a Deus. A sequência do texto, eu tenho que correr um pouco aqui, versículo 2, então já vimos que o cortar não significa isso, mas ele continua dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa. Às vezes você encontra por aí, eu digo você encontra, Deus, você fica pesquisando, não, eu já vivi, eu já escutei essas coisas, né? Você encontra, você limpa, a pessoa até diz que ergue, ela reconhece a hermenêutica da palavra correta, do corta, mas depois ela vocifera, né? Espuma pela boca dizendo assim: mas ele poda você, ele poda você, ele vai lá e talha você. É aquele que dá fruta, ele talha, ele corta fora. Mas gente, chega a ser trivial, de bonito. Vocês vão ver comigo, que é simples, para ver o que é esse limpa aqui, ó. Para que dê ainda mais fruto, óbvio, algo interior. No contexto natural, de fato, no contexto natural da videira, podar é podar mesmo. Não está errado, é podar, é cortar ali os raminhos, para potencializar o crescimento. Até nem é algo tão tenebroso, né?
quanto cortar. Mas a palavra limpa aqui é katairo, do grego, a palavra katairo, que significa limpo, puro, livre de qualquer mistura com o que é falso, livre de qualquer mistura, puro. Sabe onde que essa palavra também é encontrada? Em Hebreus 10. Quando toda a exposição, e eu não vou ler, fala do seguinte: existia um sacerdócio que tinha que praticar sacrifícios, ano após ano, tempo após tempo, porque não era suficiente. Mas teve um sacrifício que foi definitivo, e tornou vocês limpos. É a mesma palavra. O sacrifício definitivo de Jesus nos tornou limpos. E o próprio Jesus responde, por isso que eu falei que é simples. Chegou a água, glória a Deus. Quem quiser água, chegou. O próprio Jesus responde a pergunta do que é limpo, no versículo 3. Preste atenção, verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então pense comigo, esse limpar também não tem a ver com essa talhada toda. Por quê? Porque se Jesus Cristo passa 8 versículos, claro que ele não estava falando com versículo, mas aqui são 8 versículos de exposição, falando de uma alegoria, com uma videira, com os ramos, tudo tem um porquê nesse negócio. Por que ele para no versículo 2 e o versículo 3 tem um negócio nada a ver que fala da palavra e não fala da videira? Então ele para explicar o que é essa limpeza. Ele está dizendo, parou, não é mais a mesma alegoria, é outra coisa, no versículo 3, dizendo, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho ministrado. Pela palavra que eu tenho ministrado. Amém? Quantos estão comigo? Vamos lá. Verso 2 de João 15, temos, todo ramo, nós, ele é a videira. Permanecemos nele recebendo e não saindo da graça. Corta, não é corta, ele ergue. Fruto, não é o fruto que a gente pensa, é um fruto interior. Mas vamos pensar um pouquinho essa ideia de fruto ainda. Repete mais uma declaração comigo aqui junto. Fruto não é sobre cruz. Fruto é sobre túmulo vazio. Há uma diferença gigante. Cruz e túmulo vazio. Primeiro e terceiro dia. Assim como há 2 Adões, como existiram 2 Adões, existem também 2 frutos. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, diz o seguinte: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Então há 2 Adões. O primeiro Adão, que você conhece da narrativa de Gênesis, e o segundo Adão, Cristo Jesus. Cristo Jesus. O primeiro natural e o segundo espiritual. O primeiro fruto é aquele que abre os nossos olhos naturais. Mas cuidado com olhos naturais. Vamos para Gênesis no capítulo 3. Gênesis 3 diz o seguinte, a partir do versículo 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em companhia dela, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçando-se folhas de figueira, fizeram cintas para cobrir-se. Quando eles tomaram desse fruto, o fruto que não poderiam comer, os seus olhos foram abertos. Os seus olhos foram abertos. Então o primeiro fruto abre os seus olhos naturais, abre-se olhar para entendimento, para conhecimento do bem e do mal, mas te afasta do lugar da essência de Deus. Tira o teu olhar da onde você tem que olhar, para cima. Esse primeiro fruto, depois eu pego ali o texto e já leio para vocês. Esse primeiro que não estava aqui, mas tudo bem. Esse primeiro fruto é o fruto que impossibilita a gente, eu vou pegar, impossibilita a gente de crer e receber. Esse fruto
impossibilita a gente da gente receber a palavra. É por isso que muitas vezes, como o Rafa disse aqui hoje de manhã, nós temos uma dificuldade, meu Deus, não entendi nada, mas você não recebeu no seu coração. Você não está olhando com os olhos, está olhando com os olhos naturais. Está olhando com os olhos naturais. Olha só, João 14, o versículo 16 diz o seguinte: e eu rogarei, eu estou usando uma outra tradução aqui, que não sei se vocês têm aí. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê nem o conhece. Mas o mundo não enxerga as pessoas prósperas, bem-sucedidas, tudo aquilo que é beleza e grandeza que a gente olha e muitas vezes aprecia no mundo, não conseguem receber o Espírito da verdade. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Porque os olhos naturais que foram abertos, eles não foram abertos para você enxergar o Espírito da verdade, sabe? Não foi por isso. Agora, existem olhos espirituais. Vamos ver aqui o texto. Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos avançar aqui que estamos no tempo, né? Agora é um pouquinho longo aqui o texto, mas preste atenção. Tá bom aí? Estão gostando? Acompanha comigo aqui, ó. Lucas 24, 13. E naquele mesmo dia, logo que Jesus morreu e ressuscitou, 2 deles estavam no caminho, em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, 2 discípulos ali de Jesus, o próprio Jesus se aproximou de ambos, e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: Jesus, o que vos preocupa sobre o que tem ido discutido? O que vocês estão discutindo nessa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhe indagou: quais? Jesus ainda debochado, né? Quais? E eles começaram a lhe explanar, os discípulos, dizer: ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a redenção a Israel, mas hoje já é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Esses discípulos estavam caminhando, e eles conheciam muito bem, pelo relato, o que acontecera com Jesus. Quem era? Varão profeta, poderoso em obras, era aquele que era para restaurar Israel, era aquele cara que andou e fez boas coisas, e fez coisas de Deus, porque ele era poderoso em Deus, e morreu. Só que o que aconteceu? Eles estão dizendo: o 3º dia não aconteceu nada. Essas pessoas só chegavam aonde? Até a cruz. Olha o que aconteceu depois, versículo 25, então lhes admoestou Jesus chamou a atenção deles. Ei, a graça muitas vezes é chamar a nossa atenção, não é cortar, mas é dizer: ei, acordem, a figueira na vinha era para ser cortada. O que o viticultor falou? Mais 1 ano, fiquem aí na boa terra mais 1 ano. Muda, nós precisamos mudar. Eles admoestou, versículo 25, dizendo: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, iniciando na lei e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras.
É lindo esse texto, Jesus caminhando com eles. E o versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles insistiram muito e rogaram-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando eles estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Contudo, ele desapareceu diante dos olhos dele. Nesse mesmo instante, em que Jesus explica para eles, diz: ei, era necessário que o Cristo padecesse. Ele ressuscitou. O que Jesus fez? Repartiu o pão, entregou para eles. Jesus ceou com eles. Jesus estava ceando com eles. Enquanto Jesus estava ceando com eles, o pão e o sangue, Jesus estava dizendo: ei, nunca parou na cruz, nunca foi esse o objetivo. Fruto é sobre túmulo vazio. E aí eles disseram ainda: porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as escrituras? Será que não nos queimava o coração? Eles diziam. E daí a sequência do texto eu não coloquei. Ele diz que eles saíram naquela hora, era noite, e voltaram para Jerusalém correndo, para dizer isso. Eu sei que muitos aqui, muitos de vocês, ou estão ouvindo isso hoje pela primeira vez, ou já ouviram isso, já receberam a graça do Senhor, e você já queimou o coração de você naquele momento, aquilo acendeu, você falou: eu escutei a vida inteira coisa, meu Deus, a vida inteira me colocaram medo, a vida inteira, para quê? E isso está queimando no meu coração, mas tem coisa que ainda não está acontecendo, eu não experimento abundância, eu não estou experimentando abundância, tem coisa que ainda está errada, tem coisa que eu ainda tenho que fazer. Ei, a palavra está dizendo o seguinte: se queimou o teu coração, olha para quem está do teu lado, para o teu irmão, e diz assim: mas não queimou o nosso coração? Em algum momento o nosso coração não queimou, por isso, é claro que queimou, é por isso que vocês estão aqui hoje, por isso que a Doma existe, por isso que nós estamos aqui. Lembro demais de vocês, Walter e Ula, de vocês testemunhando lá de trás, dizendo: queimava no nosso coração, queimava no nosso coração. Fruto que abre os olhos espirituais, ou seja, o fruto que nós produzimos, é aquele fruto que faz a gente ver a ressurreição, e faz a gente enxergar através dela, porque não para na cruz. Não entender a ressurreição é não saber nada sobre justiça, nada, muito menos sobre herança. Não entender a ressurreição é parar na cruz, é ter a sua dívida paga, e de agora em diante é comigo. Não, salvação é muito bom para ser verdade, Ele te salva, mas passou dessa porta aqui, te vira, meu irmão. Vai ler tanta coisa por dia, vai botar joelho no chão, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que agora é contigo, senão não vem mais nada, senão está fechado o céu. Não entender a ressurreição, que por consequência é não frutificar, vocês já entenderam isso? É não compreender que você e eu fomos ressurretos com Ele. Efésios 2, a partir do verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza de sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando nós oramos e dizemos: Senhor, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, glória a Deus, eu trago à existência aquilo que está, saúde celestial, se manifeste na minha vida agora. Saúde celestial, o que eu tenho, que Jesus conquistou para mim, Satanás, você tem que soltar, solte agora. Solte agora. Ver através da ressurreição e fazer ver através da ressurreição é frutificar. Frutificar é o que está dentro. Chega de olhos naturais. Olhos naturais só enxergam o quanto os discípulos de Emaús estavam vendo. Olhos naturais é aquela magnífica exposição teológica
que vem, tudo bonitinho, chega até na cruz e para, e estaciona. Não consegue ir mais para dentro. Por que não consegue mais para dentro? Porque a gente leu aqui daí, né? Que não consegue ver, não consegue enxergar, porque é receber. Não pare na cruz. Jesus ressuscitou. Ele vive, Ele é soberano, Ele te fez rei, Ele te fez sacerdote, para você governar, reinar, frutificar. Cresça na graça. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. João 15 é muito extenso e profundo, nós vamos parar no versículo 2. Mas aquele que dá fruto já, Ele limpa. O que é o limpar? É a palavra. Toda vez que nós nos dispomos, dizemos: Senhor, eu recebo a Tua palavra. Eu não entendo porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender nada disso daqui, que está sendo dito, nada do que foi pregado, que foi ensinado, mas eu recebo no meu coração, porque eu confio naquele que não poupou nem o seu único filho, olhando para cada um de nós, ainda quando estávamos presos nos nossos pecados, e Ele entregou o seu filho, para que morresse e pagasse a dívida, mas para que Ele ressuscitasse, e nos justificasse, no terceiro dia. Para a gente caminhar para o fim aqui, em Gênesis no capítulo 1, quando Deus criou o mundo, quando Deus estava fazendo a narrativa da criação, Ele já estava nos dizendo isso. Tem um pregador muito famoso que fala que tem que entender Gênesis, para entender todo o livro, né? Toda a Bíblia, né? É verdade isso, está tudo em Gênesis mesmo, a essência ali da criação. E nos 3 primeiros dias, olha o que Deus criou aqui, ó, Gênesis no versículo 11, olha o que aconteceu aqui, ele diz assim, ó, e determinou, ele estava criando ainda, era terceiro dia, que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que dão semente, mas árvores cujos frutos produzem sementes, conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, as ervas que dão semente segundo sua espécie, e as árvores que produzem frutos, cujas sementes estão nos frutos, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passou a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. O que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Ele fez com que eu e você acessássemos aquilo que era inacessável. Ele nos outorgou aquilo que paguei a dívida, agora eu te dou tudo isso daqui, ó, vai e fala disso daqui. O teu propósito é revelar o Pai e Jesus. Esse é o teu propósito, esse é o nosso propósito, revelar o Pai e Jesus. No decorrer do texto de João 15, ele diz: e tudo que pedirdes em meu nome, quem está conectado, isso eu farei. Tem como uma videira, alguém que está conectado, pedir para produzir uma manga? Não tem. Tem como produzir um figo? Não tem. Tudo que pedires eu farei. O que você vai produzir? Jesus. Amém. Nós somos Ele, nós somos como Ele, e nós produzimos o quê? Jesus. Nós pregamos Jesus. Jesus. Você não foi feito uma mudinha de videira e colocado na boa terra. Você foi feito um ramo frutífero. Você não foi feito uma mudinha de árvore que tem que crescer aquela árvore para ganhar estatura. Não, Salmos 1, os justos são como árvores plantadas junto a ribeiro de água, que dão fruto no tempo certo. As suas folhas não caem, não murcham, mas tudo que fazem prospera. Você foi plantado para crescer. Você foi feito árvore frutífera para frutificar. Abundância. Ele não te corta, Ele te ergue. Limpar é o que a palavra faz com a memória que nós temos do passado, com a nossa alma. Mas não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para experimentar, não é para fazer a vontade de Deus, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E fruto não é exterior, fruto é o que faz os olhos abrirem. Nós somos chamados para produzir muito fruto. Muito fruto glorifica o Pai. Muito fruto é o que faz os olhos abrirem.
é a palavra da verdade. Quero te convidar a ficar em pé comigo nesse momento. Vamos adorar, vamos finalizar esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra, a Tua palavra que é um presente para nós, a Tua palavra que é viva, que nos acolhe, nos transforma, que nos limpa, Deus. Deus, obrigado porque nesta manhã o Teu nome é exaltado neste lugar. Nós Te exaltamos, nós dizemos que Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és tudo bem-aventurado. Obrigado, Jesus, porque a Tua obra foi completa nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nós não temos falta de coisa alguma, mas nós temos abundância no Senhor. Obrigado, Jesus, porque toda doença, toda dor, ela não subsiste aqui. Nós declaramos: doença, dor agora, toda enfermidade, doenças na mente, depressão, doenças na alma, você tem que soltar, você tem que sair agora, em o nome de Jesus. Nós declaramos agora frutificação, frutificação, frutificação. Senhor, os ramos que antes olhavam para o chão, os ramos olhando para o pó da terra, as circunstâncias que cegavam, Senhor, elevamos esses ramos. Eu oro agora sustentando os meus irmãos, aqueles cansados, aqueles que estavam se sentindo sobrecarregados, aqueles desanimados. Espírito Santo, nós oramos ânimo agora. Comece a orar no seu lugar agora, querido. Comece a declarar, agradecer ao Senhor pela ressurreição. Comece com as suas palavras, agradecer ao Senhor, obrigado pela ressurreição. Senhor, obrigado porque a justiça veio do sangue do Senhor derramado, a ressurreição. E nós declaramos, Senhor, agora, fortalecemos os meus irmãos, que eles sejam animados no seu espírito, que eles sejam encorajados agora, que todo pensamento racional, todo pensamento natural, seja apartado da sua mente nessa hora, que eles possam pensar e produzir a boa palavra que foi semeada nessa manhã nos seus corações. Foi no terceiro dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.